Paz do Senhor a todos, eu sou o irmão Gabriel. Eu quero iniciar aqui no canal Estudando da Palavra, estudando as Escrituras. Nossa série aqui de 1 Samuel. A gente vai estudar aqui a vida do profeta Samuel antes do nascimento dele, tá bom? E também vamos estudar a vida de Eli, vamos estudar a vida do rei Davi, tá bom? Então, quero pedir para você já se inscrever no canal, deixar o gostei. E vamos lá aqui para a leitura. Vamos ver o que a palavra diz. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Eucana, pai de Samuel. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliú. Eliú, filho de Tou, e Tou, filho de Zufi, Efraimita. Só para poder não dar aquelas enganchadas. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aqui abrindo aspas. Naquele tempo, se uma esposa não conseguia gerar filhos, o marido ele tinha o direito de se casar com outra mulher para que ela pudesse gerar filhos e gerar descendentes para ele. O problema aqui não é nem Penina poder gerar filhos e Ana não poder. Aqui o problema que a gente vai ver mais para frente é que Penina, em vez de Penina agradecer a Deus pelos filhos que Deus havia dado a ela e por ela ser uma mulher frutífera, ela usava isso para poder zombar de Ana, para poder escarnecer de Ana, né? Então vamos continuar. Que fala, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Seja, Eucana, de ano em ano ele subia para sacrificar e para adorar a Deus na tenda do templo, que era onde ficavam os utensílios, onde ficavam os sacerdotes ali. E ali estavam aqui os filhos de Eli, Ofne e Finéias como sacerdotes do Senhor. E aí Eucana, sempre que sacrificava a parte que ele pegava para comer, ele dava uma porção para Penina e uma porção também a todos os seus filhos da mesma quantidade. Porém a Ana, como ele a amava muito, ele dava porção dupla. Seja, assim como Deus ele nos dá porção dupla, porção tripla, porque ele nos ama, Eucana também fazia desse mesmo jeito, porque ele amava Ana, mesmo o Senhor havendo-a deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, Deus havia fechado a madre dela e ela não podia conceber filhos, não podia ter filhos. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aqui o camarada era obrigado a ser um bom marido, ser uma boa pessoa para ele poder chegar aqui para
a esposa e perguntar para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Porque hoje em dia, infelizmente, tem homens que não são assim como Eucana. Tem muitos homens que têm sua esposa, mas mesmo sendo errado, ele ainda procura outras, né? Então, hoje em dia, eu acredito que raramente tem algum homem para poder fazer essa pergunta aqui à sua esposa. E com certeza, se algum homem hoje mandar a esposa escolher entre os filhos e entre ele, a esposa escolhe os filhos. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E lembrando que aqui a palavra Deus não falava mais com ninguém. Nesse tempo aqui do sacerdote ali, do juiz ali, Deus havia parado de falar com o povo porque os filhos de Eli faziam o que faziam. Se prostituíam com mulheres dentro do templo, dentro da tenda, não respeitavam as pessoas, roubavam a Deus. E aí aqui versículo 10: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ou seja, Ana, ela estava com a alma tão amargurada que ela foi, se ajoelhou, com certeza perto ali do templo, e orou a Deus. Ela chorou, ela derramou seu coração, ela derramou sua alma perante os pés do Senhor e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, Ana, ela decidiu tirar o que ela queria e decidiu colocar o voto na mão de Deus. Ela decidiu fazer um voto a Deus e resolveu cumprir, porque em Provérbios fala: porque o Senhor se iraria com vocês por você ter feito um voto e você não cumprir? Porque você faria o Senhor se irritar contra você, se irritar contra a sua vida. Então aqui um ponto importante aqui da gente perceber é que Ana fez um voto. E muitas vezes a gente precisa fazer um voto a Deus, mas um voto que a gente possa cumprir, que a gente possa estar cumprindo ele, para que Deus ele não se ire conosco, porque voto é uma coisa séria. E aí ela vai falar que se Deus desse para ela um filho homem, ela daria por todos os dias da vida dele para que ele ficasse a serviço do Senhor. E na cabeça dele não iria passar navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porque a Bíblia fala que Ana só falava no coração aqui, ó. No coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ela a teve por embriagada. Ou seja, a mulher somente chorava, os lábios só se movia. E quem fica assim, né, para ele ter tido essa visão dela, é as pessoas bêbadas. E aí vai e fala que ali falou, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ou seja, repreendeu ela, porque pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava embriagada. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ou seja, Ana, ela estava ansiosa para ter um filho. E ela estava aflita.
e ela falou, ela passou aqui, pelo que dá pra gente entender, ela passou muito e muito tempo ali orando, porque que fala, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, ou seja, ela demorou a orar, ela demorou orando, ela demorou falando com Deus e contando toda a ansiedade e toda a aflição que ela estava tentando, porque Penina, Penina é, ficava afrontando ela, ficava zombando dela, como também por não poder ser mãe, não poder dar um filho ao seu marido Eucana. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti, ou então misericórdia para seus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ou seja, muitas vezes a gente não recebe o que a gente pede a Deus porque a gente não sabe pedir, porque a gente não sabe fazer voto. Muitas vezes a gente faz voto e brinca com os votos que a gente faz ao Senhor. Muitas vezes a gente não dá a mínima de orar. Muitas vezes a gente fala: se Deus quiser, se Deus me der, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Mas muitas vezes a gente não dobra os nossos joelhos para pedir a Deus o que a gente realmente necessita e para falar das nossas ansiedades para Ele. Muitas vezes nós não abrimos nossa boca para falar: Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. E por isso, muitas vezes, por nós orarmos errado, por nós não sabermos pedir, Deus ele não nos dá as bênçãos. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Ou seja, Samuel, ele iria lá para o templo do Senhor, iria para a presença do Senhor e ficaria ali até o último dia da sua vida. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança, ou seja, Samuel ele era ali na idade, vamos dizer, na idade de 2, 3 anos por aí de vida. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Agora vamos para o capítulo 2. Agora o cântico, então a oração de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome.
Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Ou seja, Deus deu muitos filhos a Ana, e a Penina Deus tirou o vigor. Deus a tornou estéril. Pois Deus ele faz assim com os nossos inimigos também, com os que nos perseguem. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ou seja, Deus, ele diminui a pessoa e ele também faz subir. Aqueles que estão em cima do tamanquinho, que querem ser o que não são, que querem ser orgulhosos, que querem levantar a cabeça e querem olhar para as pessoas com desdém, muitas vezes é como se a pessoa não valesse nada. Deus ele faz essas pessoas se abaixarem e descer do tamboretim e pega os que ele não dava nada e faz subir. Levanta o pobre do pó e desde um monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força, ou seja, o homem ele não se prevalece, ele não fica de pé por causa da sua força. Ele fica de pé por causa de Deus e por causa da força que Deus o dá. Porque sem Deus nós nada podemos fazer. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar à sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha o perigo disso. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, via um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar, não, porém hás de me dar agora, senão toma-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui tem uma versão, não sei se essa versão aqui, que fala que o próprio Senhor os queria matar por causa do pecado deles, porque eles não davam a mínima para o serviço da casa de Deus e fazer o serviço da casa de Deus como se fosse qualquer coisa. Eles faziam o serviço da casa de Deus como se fosse qualquer emprego para qualquer pessoa. Faziam as coisas de Deus com desdém, com falta de amor e faziam as coisas de todo jeito. Sem contar que ainda roubavam. Roubavam a carne de todas as pessoas que levavam a carne para lá para poder serem cozidas ou então ser assada, né, como falou ali da gordura. Eles mandavam o moço dele, o servo dele ir lá com um garfo e levar o que arrancasse da panela. E muitas vezes a gordura eles roubavam antes de ser assada, porque falava que o sacerdote não iriam aceitar a carne cozida dos outros sacerdotes. Porém, olha a diferença de Samuel.
Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, não só crescia como pessoa, mas também crescia perante Deus. Crescia perante o Senhor. Era, porém, ali já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ou seja, ali é igual aqueles pais de hoje em dia que vê os filhos fazendo coisas erradas e simplesmente chega e: meu filho, não faça isso não. Não faça isso não, porque não dá certo, não sei o quê, mas só que corrigir não corrige. Então, ele era dessa mesma forma. E ele sabia de todo o comportamento dos filhos dele, aqui, ó, como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ou seja, eles se prostituíam dentro da congregação, dentro da tenda. E o que ali falava: Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, e estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aqui. Deus fez com que eles endurecessem e não ouvissem o conselho do pai, né? Porque o certo seria Eli ter afastado eles do serviço da casa de Deus, mas Deus endureceu eles para não ouvir o conselho, porque o próprio Deus queria os matar por causa do que eles faziam. O perigo de muitas coisas que as pessoas fazem dentro dos templos de Deus. E eu vou abrir uma folga para esse aqui eu posso fazer, né? A igreja não permite, mas para mim eu vou abrir uma exceção. E aí é como a Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. E eles estavam pecando e por isso Deus os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura, ou seja, em tamanho, e no favor do Senhor e dos homens. Ou seja, Samuel crescia tanto na estatura, crescia no favor do Senhor, ou seja, no trabalho da casa de Deus, e também com os homens. Ou seja, Samuel ele estava sendo abençoado porque era uma pessoa diferente. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dê à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pesais aos pés os meus sacrifícios e as ofertas e manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles os engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus,
há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Ou seja, Eli e a família dele pagou por causa do pecado, por causa dos erros dos filhos, e também porque não deu ouvidos ao que o povo falava. O povo falava: Eli, os seus filhos estão se prostituindo na porta do templo. Ele não fazia nada. Eli honrava mais aos seus filhos. Esse é o perigo de muitos pais de hoje em dia. Eles decidem honrar mais aos filhos do que honrar a Deus. Muitos pais decidem escutar mais os filhos do que escutar a Deus. A Bíblia fala: corrigir, não apartais de vossos filhos a vara da correção. Já hoje em dia os pais, bater, dar uma lapadinha não faz diferença não. Faz sim, porque se a Bíblia fala para não afastar, é porque dá jeito. E se diz que não dá jeito, então está discordando da Bíblia. Infelizmente, eu vejo muitos pais cristãos que ainda fazem isso, ainda caem na onda do sistema de que não pode educar mais o filho, de que não pode mais bater quando está precisando. E aí o erro de Eli, a condenação da casa de Eli foi por causa de falta de correção. Ele sabia do que os filhos dele faziam no templo. Ele sabia o que eles faziam na porta da congregação e dentro da congregação. Sabia de como eles roubavam a Deus. Sabia de como eles maltratavam as pessoas. Sabia os erros que eles faziam e cometiam, mas não dava correção. Não afastou eles da congregação e do serviço sacerdotal, não afastou eles do povo, não afastou eles do serviço da casa de Deus, não afastou eles de absolutamente nada. O que trouxe Deus a fazer juízo e a matar os dois em um único dia, que é o que a gente vai ver no segundo episódio dessa nossa série aqui de 1 Samuel. Então eu quero desejar, pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e familiares, tá bom? E que Deus abençoe. Eu vou estar encerrando essa pregação aqui, orando pela vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Pai, abençoe, Senhor, aonde quer que esta palavra chegue, Senhor. Onde quer que essa série chegue, meu Pai, vai derramando tuas bênçãos, vai, Senhor, meu Deus, colocando temor, vai colocando, meu Pai, respeito pela tua presença, pela tua palavra, meu Pai, nas pessoas, Deus. E ajude, Senhor, meu Deus, para que não deem ouvidos ao sistema, mas que deem ouvidos à tua palavra, meu Pai. Deus, vai entrando com salvação, Senhor, meu Deus, na família de cada um, Senhor. Vai entrando, Senhor, meu Deus, com providência na área que precisarem, meu Pai. E que muitas almas, meu Pai, através dessa série possam se render aos teus pés, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.